O livro de Gênesis contém alguns dos mitos de origem mais famosos da cultura ocidental. A criação dos céus e da terra por parte de Deus, Adão e Eva comendo o fruto proibido no jardim do Éden, e Deus ordenando a Noé que recolhesse 2 de cada animal para sobreviver ao grande dilúvio. No entanto, escondida entre essas histórias mais conhecidas, há uma narrativa intrigante e um tanto confusa sobre os anjos caídos e uma raça de gigantes sobre-humanos que vagavam pela terra. Toda a história selvagem está contida em apenas 3 versículos no início do capítulo 6 de Gênesis. Aconteceu que, quando os homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra e lhe nasceram filhas, um grupo de anjos viu que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. No hebraico original, o termo para esses gigantes são Néfilis. Néfilis significa cair. Nesse sentido, essa raça de gigantes nascida das uniões profanas entre os filhos divinos de Deus, ou seja, os anjos, e as filhas dos homens mortais, é melhor traduzida como os caídos. Embora os Néfilis, ou seja, gigantes, sejam pouco mencionados na narrativa de Gênesis, eles foram objeto de grande fascinação na literatura apocalíptica posterior, especialmente no livro de Enoque. Nesse texto, que não faz parte da Bíblia, um grupo de anjos luxuriosos conspira para dormir com mulheres humanas, dando à luz a uma raça de gigantes que arruinaram a criação de Deus tão completamente que ele não tem outra escolha senão enviar as águas do dilúvio e limpar a terra. Os estudiosos apontam 2 possíveis razões para o relato de Gênesis sobre os Néfilis ser tão curto. Uma é que a história era muito extensa e foi truncada ao texto. Outra é que essa história era tão comum que os autores de Gênesis não se preocuparam em escrevê-la por completo. Em todo o Antigo Oriente Próximo e no mundo mediterrâneo, existem mitos ainda sobre deuses apaixonados por mulheres humanas e gerando semideuses com tamanho, força e poder sobre-humanos. Na mitologia grega antiga, por exemplo, Zeus gerou Hércules de um encontro com a bela humana Alquimena. Essas figuras de semideuses eram bem conhecidas pelos antigos autores e leitores da Bíblia hebraica, e eram os valentes da antiguidade e homens de renome aos quais Gênesis faz referência. Esse breve texto fornece uma explicação passageira de como esses seres sobre-humanos vieram a existir. Eles são sobre-humanos porque representam algo que Deus nunca planejou. São uma mistura entre seres que deveriam ter permanecido no céu e seres que deveriam estar na terra. Os Néfilis não são divinos no sentido de que retornam ao céu. Em vez disso, eles vagam pela terra como essa estranha mistura. A narrativa dos 3 versículos em Gênesis sobre os Néfilis apenas insinua a noção de que as uniões entre os anjos e mulheres mortais eram uma transgressão. No entanto, escritores judeus posteriores seguiram essa ideia e ampliaram o elenco de personagens para incluir uma banda de anjos rebeldes e pecadores chamado os Vigilantes. No texto conhecido como o livro de Enoque, provavelmente escrito em 300 e 200 a.C., um grupo de 200 anjos planejaram tomar a esposa das filhas belas e atraentes dos homens. Eles sabem que o que estão fazendo é um grande pecado, mas fazem um pacto para cumprir a todo custo e enfrentar as consequências justas. Mais adiante no livro de Enoque, até os anjos leais são chamados de vigilantes, mas o nome está principalmente associado aos maus. No livro de Enoque, os Néfilis gerados pelos vigilantes e mulheres humanas não são os heróicos homens de renome de Gênesis, mas sim grandes gigantes cuja altura era mais de 3 metros. Em sua fome insaciável, os monstruosos Néfilis comem toda a comida da humanidade, e quando a comida acaba, começam a devorar os próprios seres humanos. Os vigilantes não apenas trazem esses gigantes sedentos de sangue ao mundo, mas alguns dos anjos caídos também ensinam as mulheres encantamentos e magias, como usar raízes e plantas para feitiçaria, bem como fazer joias e maquiagem. Aos homens, os vigilantes ensinam metalurgia e como fabricar espadas, facas, escudos e couraças. Essa situação gera muita ansiedade, e a humanidade se entrega à fornicação, é desviada e corrompida em todos os seus caminhos. Os homens clamam, e seu clamor sobe ao céu. Somente então Deus intervém e ordena aos anjos que advirtam Noé do dilúvio iminente destinado a curar a terra que os anjos corromperam. Deus também ordena a seus anjos leais que destruam todos os espíritos dos ímpios e aos filhos dos vigilantes, porque causaram danos à humanidade.
que todo o mal da face da terra seja destruído e que toda obra maligna chegue ao fim. Em Gênesis, no capítulo 3, Adão e Eva são culpados por introduzir o pecado no mundo quando comem do fruto proibido da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mais tarde, em Gênesis, Deus decide destruir sua criação com o dilúvio, devido à maldade do homem, e se arrepende de ter criado o mesmo. Noé é o único homem justo na terra. Por isso, Deus perdoa a ele e toda a sua família. No entanto, o livro de Enoque pinta uma história de origem muito diferente para o pecado. Aqui não é a humanidade que arruína tudo, mas os vigilantes e sua terrível descendência. Essa versão da história da criação data do período do judaísmo do Segundo Templo, quando prevalecia a crença na luta cósmica entre as forças do bem e do mal, representada pelos vigilantes. Essas duas narrativas em competição sobre a origem do pecado existiram simultaneamente dentro do judaísmo por centenas de anos, com diferentes seitas judaicas aderindo a ambas as histórias. Os fragmentos do livro de Enoque, por exemplo, foram encontrados entre os rolos do Mar Morto, juntamente com outros textos apocalípticos que previam uma guerra final entre as forças divinas do bem e do mal. No entanto, nos primeiros séculos após Cristo, os pensadores judeus cristãos como Paulo ajudaram a desenvolver uma teologia cristã centrada na transgressão de Adão e Eva, como o pecado original, pelo qual toda a humanidade precisava ser salva. Na ideia central cristã, os humanos são os pecadores e somente Jesus Cristo pode salvá-lo por meio de sua graça redentora. A saga dos vigilantes e dos néfilos foi registrada a um segundo plano, e o livro de Enoque foi considerado uma literatura de autoria questionável. Em outra perspectiva, há aqueles que defendem a opinião de que os néfilos eram simplesmente homens malignos, como Caim e seus descendentes, que vagaram pela terra até ser aniquilados no dilúvio universal. Além disso, alguns afirmam que os néfilos poderiam ter sido descendentes que existiram. Mas, se os néfilos e os gigantes foram aniquilados no dilúvio, da onde surgiu Golias? De onde ele veio? Bom, isso você vai descobrir no próximo vídeo que está aparecendo na sua tela. Se você gostou, peço que deixe seu like e te espero no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.